Mas é com muita alegria que a gente chega nesse dia 21 para falar sobre cultura, para falar sobre games, gamificação, sobre a tecnologia, né, inserida nesse campo. E a gente vai ter muita gente aqui interessante hoje, não só pensadores, como pessoas que fazem, estão ali no dia a dia produzindo, pessoas que estão pensando política pública, pessoas que usam a tecnologia para se comunicar. Então, vai ser um dia muito rico enquanto programação, né, Manu? A gente está muito animado. Então, só para me apresentar, antes de passar a palavra para a Manu, eu sou o William, coordenador do coletivo Corpos no Mundo. Esse coletivo nasce aqui em Niterói em 2017, com o propósito de contar histórias. Então, nesses quase 10 anos aí de história, a gente já falou sobre muito assunto, desde imigração, pessoas trabalhando em situação de rua. E nos últimos 2, 3 anos, a gente se debruçou sobre as mulheres das águas, que são as trabalhadoras da Baía de Guanabara, desde pescadoras a ambulantes, marisqueiras, e tudo que elas vêm desenvolvendo nesse litoral fluminense, né? Pensando em todas as cidades que são margeadas pela Bahia. E, em 2022, através de uma provocação que veio muito forte com a PNAB, com o início dos editais voltados para games, a gente se questionou, né? Porque até então a gente trabalhava muito com exposição, podcast, e a gente pensou, depois de todo esse tempo trabalhando, contando histórias, como a gente podia se reinventar também, como a gente podia continuar provocando a escuta ativa, a empatia das pessoas ouvindo essas histórias, usando outras ferramentas. E os games chegaram com tudo, né? Hoje o Brasil inteiro tem edital voltado para games, mas naquele momento o nosso atravessamento foi esse, né? Como se reinventar enquanto escuta num mundo hoje que está na velocidade 2x, né? O tempo ele é muito concorrido, muito corrido. O tempo de atenção das pessoas também é muito curto. Então, a gente buscou na gamificação uma solução de como manter a atenção ali com o objetivo. Se você não escuta, você não passa de fase. E aí surgiu o jogo, que ainda hoje é um protótipo. Esse foi o desafio, inclusive, né, Manu? Que a gente começou achando que ia chegar no produto final, mas o jogo ele nunca para. Ele está sempre se desenvolvendo. A cada gameplay que a gente fez, nesses últimos 2 anos, a gente já teve em São Paulo, já teve no interior do Pará, com algumas mulheres do Espírito Santo do Pará, que são extrativistas, pescadoras também, que tiveram contato com o jogo. Agora, no começo do ano, a gente esteve em Portugal, fazendo uma exibição lá também. Então, todos esses gameplays são muito interessantes em São Paulo, né, no Perifacom, aqui em Niterói, nos eventos também que têm acontecido da cultura geek, que são muitos. Então, é sempre um processo evolutivo. E aí, eu acho que, nessa caminhada, a gente chegou nesse momento agora de parar e conversar sobre, né? Porque a gente estava ali debruçado, fazendo, e agora é o momento da gente sentar com os parceiros, com os pares, com gente que também está fazendo, para pensar junto e se fortalecer, eu acho também, né? É um campo muito rico, que tem várias possibilidades e que juntos a gente vai caminhando e construindo. Então, antes de mais nada, quero agradecer imensamente ao Museu Antônio Parreiras, aqui na figura da Fátima, que abriu as portas para a gente. Uma salva de palmas. Obrigado demais. É uma temática que atravessa também. A gente está trabalhando com paisagens de Niterói. A gente sabe que Antônio Parreiras tinha esse apego muito forte, né, no trabalho, não só de registro na obra de arte, mas enquanto vida, né, tendo escolhido Niterói também para viver e passar parte da vida aqui. Esse museu é um exemplo disso, né? Em breve a gente vai ter esse jardim incrível aberto. E dá para fazer muita gamificação aí também, muita realidade aumentada, muita coisa interessante pode acontecer. Então, obrigado por abrir as portas. E também a Funarge, na figura do Wallace, que também acolheu o projeto desde o início. Gostou da proposta, mergulhou nela junto com a gente. E é um grande parceiro também institucional da caminhada que a gente vem fazendo. Então, vou passar um pouco a palavra para a Manu, que a gente se dividiu aqui, e ela trabalhou fortemente na curadoria do fórum. Então, acho que é interessante ela fazer uma fala e trazer um pouco quais as provocações que ela pensou nessas mesas, né? Nesse Cultura em Jogo. O que está em jogo hoje, Manu? Boa tarde, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Foi um desafio essa curadoria. Ao mesmo tempo que
Eu pensei algumas mesas exatamente para algumas pessoas, do que elas poderiam acrescentar, do que elas poderiam trazer. Eu me chamo Emanuela Araújo, para quem não me conhece, sou artista visual formada em publicidade pela Universidade Federal Fluminense. Em 2023, eu iniciei no mercado de jogos e aí eu tive a oportunidade de conhecer e lidar com diversas pessoas as quais eu admiro, sou fã. E aí eu quis trazer um pouquinho dessas pessoas para ouvir mais uma vez elas falarem e aprender um pouco mais com elas. Então, é uma honra que todos vocês estejam aqui, todos os palestrantes, todos os convidados. Espero que vocês aproveitem muito. Vou convidar aqui a Fátima para a gente dar o start nas mesas também. Fátima, conta um pouco para a gente o que está acontecendo aqui no museu e qual a expectativa aí, tanto para o fórum hoje quanto para a exposição que fica aqui mais tempo. Boa tarde a todos. Vocês sabem, meu nome é Fátima, sou a diretora do museu. E é um prazer muito grande estar aqui hoje com esse fórum. Eu não sei se vocês sabem, mas o museu ele é o primeiro museu dedicado a um artista plástico. Ele nasceu da vontade popular. Ele não foi um museu criado pelo governo do Estado, e sim a população pediu que se transformasse em museu na morte de Antônio Parreiras. Antônio Parreiras, niteroiense, assim como o movimento do William, o Parreiras é de Niterói, um pintor nascido, criado e viveu aqui em Niterói a vida inteira, nesta casa. Ele construiu essa casa, construiu esse jardim, o ateliê dele, a família morou aqui, e depois que ele morreu, houve uma movimentação popular para que esse espaço se tornasse museu. E assim foi. E estamos aí desde 1940, desde a década de 40. Durante um bom tempo, agora, os últimos 10 anos, o museu ficou fechado. Tivemos problemas a gente está passando por um processo de restauração. E, nesses 10 anos, uma fatia da população ficou sem conhecer o museu, e principalmente a juventude. Então, trazer esse fórum para cá hoje é muito importante, porque você mostra que o museu está vivo, está se modernizando e está querendo atingir a todas as faixas etárias, não só aqueles antigos visitantes que já estão em outra faixa, já têm netos, já têm filhos, como o jovem. O jovem tem que entender que o museu é moderno, que o museu, apesar da temática, é um pintor de paisagem, Parreiras foi inovador no seu tempo, viveu de arte, uma coisa que é difícil, e, nesses 10 anos que o museu ficou fechado, ele não ficou parado. A gente continuou fazendo as atividades, e agora ele é aberto. A gente tem 1 ano que o museu abriu, parcialmente. Ainda falta a segunda etapa da obra, que mais uns 2 meses o museu vai estar abrindo. Houve o desafio de aliar o patrimônio, o restauro, a questão da acessibilidade e a modernização. Então, esse é o grande desafio do Museu Antônio Parreiras. Então, mais uma vez, hoje, ter esse fórum aqui é muito importante para a aproximação do jovem e mostrar para todos que o museu está se modernizando. Espero que daqui a mais uns 2 meses vocês estejam de volta, pegando o elevador, conhecendo o jardim, conhecendo o ateliê do artista e usufruindo desse espaço que é muito bonito. Então, é um prazer tê-los aqui. E sejam bem-vindos, aproveitem bastante, tá bom? Boa tarde. Obrigada. Agora, a gente vai iniciar a nossa primeira mesa, com muita alegria, que eu chamo aqui no palco, na mesa, Priscila Seixas, da Burburinho Cultural, e Márcio Filho, da CJogos RJ. Obrigado demais. Convidados incríveis. A gente está muito feliz em juntar esse pessoal todo. É quase uma festa de fim de ano da firma, a festa de fim de ano dos jogos. Todo mundo que está envolvido, fazendo e produzindo.
Então, essa primeira mesa, que é a gamificação em espaços culturais, ela vem muito dessa provocação mesmo, né, de como os espaços culturais, os projetos têm aderido à tecnologia como uma ferramenta, um suporte, né, seja de mediação, no caso dos museus, no caso dos games também, que passam a ser encarados de fato e dentro da legislação como produtos culturais e a transformação que isso trouxe para o setor. Então, tudo que vem acontecendo que é bastante novo, né? A produção de jogos não começou ontem, já vem de muito tempo, mas essa questão da institucionalização, da legislação, tudo isso é mais recente. Então, a gente vai começar, eu estou com o Márcio aqui, da AC Jogos, Associação de Jogos do Estado do Rio de Janeiro, que trabalha muito na perspectiva da articulação, né, política também, mas também produzindo e pensando a produção de jogos no Estado, mas no Brasil também, né? Tem essa projeção. E a Priscila, por outro lado, é uma fazedora de muito tempo, né? A gente estava conversando agora, formada em produção cultural também, assim como eu, e que está aí na estrada há muito tempo, articulando comunidades, trabalhando a formação, né? Porque a gente sabe que para fazer jogo é um processo de aprendizado e ela vem trabalhando isso, né? Essa articulação de forma muito expressiva através da Burburinho Cultural e vai compartilhar um pouco dessa experiência dela também como pesquisadora, como pensadora e como articuladora. Então, eu acho que quer começar, Priscila? Eu acho que seria interessante, porque acho que você trouxe material legal aqui para a gente. Vou colocar aqui. Cadê a Manu? Boa tarde a todos. Prazer estar aqui. É muito interessante, assim, que eu sempre penso na minha apresentação, mas quando eu escuto, né, a apresentação da curadoria, da proposta, do evento, a gente sempre abre várias caixinhas, porque isso está aí também no DNA de uma característica de uma pessoa que trabalha com política pública e com gestão de projetos e criatividade, né? Então, é muito difícil a gente chegar aqui. Então, 90% das vezes eu monto uma fala, por isso que eu monto PowerPoint, porque eu tenho que me guiar, senão eu me perco no tempo. Mas, ao longo, eu dou uma mexida e eu vou começar falando, então, da minha apresentação, mas, mais do que isso, da oportunidade de estar aqui. Né, eu sou uma cria da UF, né, eu fiz produção cultural, a nossa diferença é de 20 anos. Né, ele estava falando, falei, você é de quando? Claro, muito mais velho, né? Fato. 20 anos mais velho. Eu fiz graduação, fiz mestrado, fiz doutorado na UF, dei aula aqui por 2 anos e sou do grupo do Emerge, que é do Adilson Cabral. Então, assim, a UF é a minha casa. E eu morei aqui do lado, na Visconde de Moraes, e hoje eu vim com a minha filha, com a minha chaveirinho de 8 anos, e eu falei, filha, eu morei aqui, ela nunca tinha visto. Então, assim, voltar a Niterói, estar aqui no Antônio Parreiras, realmente muito gratificante. E interessante que a gente está aqui hoje para discutir algo que também considero de muita valia, que é um fórum, né? Aí minha pequena falou, mas o que é um fórum? Eu falei, filha, eu vou debater. Ela, mas o que é um debate? Eu falei, minha filha, a gente fala, depois alguém pergunta. Geralmente é assim. E é muito interessante a gente poder fazer um fórum. Porque, na verdade, a gente, quando começa a articular, a produzir, gamificar, trabalhar, né, ser um fazedor, né, um elemento ali da economia criativa, nós somos uma peça de um jogo de xadrez e que nos envolve muitas articulações que são necessárias. Seja a política pública, e aí a gente tem que ter uma militância, senão a gente não consegue lutar por espaços. A gente precisa de mobilização da sociedade civil, então a gente precisa que as pessoas também se reconheçam como pares, para que possam lutar pelos seus espaços e entendam seus lugares. Então, tudo isso é fundamental. E o fórum, você vê, a gente está aqui hoje, né? A gente está com uma casa, não é uma casa para muitas pessoas, mas é um material que está todo sendo gravado, que vai gerar conteúdo, que vai gerar corte, e mais do que isso, a gente se encontra. Você vê que eu estou para conversar com o Márcio há tempos e a gente não consegue, porque a vida é muito de muita luta mesmo. E a gente está trabalhando sempre, e que bom, graças a Deus. A gente está trabalhando e produzindo, e com isso é muito difícil a gente conseguir se encontrar para gerar um debate que hoje é a temática de hoje, que está falando sobre gamificação, sobre espaços, sobre gamificação dentro de espaços institucionalizados. E você já conseguiu abrir, né? Então, vou começar. Pronto. Eu estava enrolando para conseguir abrir o PPT, gente. Ninguém percebeu. São os 15 anos de sala de aula.
Então, gente, o que eu trouxe para cá hoje para pensar o que seria, então, essa gamificação, né? Então, eu vou me apresentar, pode passar para mim, Manu? Eu vou me apresentar, então, como eu disse, eu tenho aqui uma... a Burburinho faz 20 anos esse ano, né? Então, a gente abriu a Burburinho... Assim que eu terminei a faculdade de produção cultural, diploma na mão, e vamos fazer o quê? Era um momento muito aquecido no Brasil, assim como estamos vivendo hoje. Acho que até estamos num momento melhor hoje do que estávamos há 20 anos atrás, porque a gente evoluiu em 20 anos. Por mais que a gente tenha uma sensação de, para quem trabalha com cultura, sei lá, 5 anos, nossa, mas evoluiu como, né? Mas quem está há 20 anos trabalhando com a área cultural, eu posso dizer para vocês que, apesar da descontinuidade federal nos anos do governo da extrema-direita, a gente também teve um avanço em relação a outros espaços que foram sendo abertos, inclusive o game, e uma política pública de cultura que gerou a PNAB, por exemplo, que só foi possível porque aconteceu antes. E o silenciamento gerou também uma necessidade maior de militância para se ter uma pauta como a PNAB. Então, assim, nada é perdido. Então, o trabalho ele é continuado, apesar do Albino Rubim falar sobre a tristeza da descontinuidade das políticas culturais. Temos descontinuidade, por isso que a gente luta por legitimidade. Então, a Burburinho, há 20 anos atrás, surgiu aqui. Terminei a faculdade de produção cultural, era um momento oportuno, muitos editais, Lei Rouanet, né, no processo de aquecimento. Lei Rouanet faz 35 anos esse ano, ela não é tão distante assim, né? E eu junto com colegas, abrimos uma produtora. E assim, caminhamos. Só que nos últimos 5 anos, quase 6, a gente já trabalhava muito com políticas públicas, numa relação entre cultura e educação, cultura e tecnologia, cultura e meio ambiente, cultura e sustentabilidade, cultura como central no desenvolvimento econômico, humano e social. Quando a gente fala de cultura, a gente ainda tem uma rasa sensação de falar sobre bens culturais. Então, a gente está dentro de um equipamento cultural, de um museu, né? É um bem estabelecido como um patrimônio cultural, né? Ele faz parte da nossa compreensão automática. Mas quando a gente fala de saberes tradicionais, quando a gente fala dos povos tradicionais, quando a gente fala de game, começa a haver uma pulverização do entendimento da cultura, e tudo parece que não é, né? Mas é. Até porque a cultura nos define em vários lugares. E muitos dos nossos apagamentos e dos nossos silenciamentos, eles precisam de políticas públicas de cultura para a gente poder visibilizar aquilo que foi invisibilizado e construir a nossa tessitura enquanto povo, enquanto identidade de país, né? E isso tudo é um trabalho de política pública. Então, a Burburinho, que nasceu como uma produtora, foi se estabelecendo como um instituto de cultura. Então, nos últimos anos, a gente vem caminhando para isso. Então, hoje eu sou presidente do Instituto Burburinho. A gente vai estar nesse processo de finalização, de transição. E, assim, eu conto um pouco da minha história para seguir para o próximo slide, que falam sobre games que criam o mundo, né? Quando, há 5 anos atrás, como é que eu fui trabalhar com game, né? Na verdade, eu trabalhei nos últimos anos com um projeto chamado Criar Jogos, que é um projeto de desenvolvimento de jogos eletrônicos, mas, na verdade, o game ele veio com uma demanda do mercado por um grupo de pessoas que queriam fazer um campeonato de CS, um campeonato de esportes. Na época, eu trabalho muito com consultoria para projetos, né? Eu quero fazer transmissão de jogos. Não, mas, gente, transmissão de jogo não é cultura. Mas é audiovisual. Eu falei, mas o objeto não se configura como tal. E aí a gente explica o que a gente, né, para quem entende um pouquinho aí da instrução normativa da Lei Rouanet, dos incentivos para a cultura, o que cabe. E a forçação de barra não cabe. Então, assim, eu trabalho para não forçação de barra, para a gente entender o que é de fato legítimo. E dentro da Lei Rouanet, game sempre foi possível, desde que fosse desenvolvimento de jogos. A gente entende que a competição ela é uma modalidade de esporte, mas o desenvolvimento não. E aí tem uma lacuna muito interessante, que foi onde a gente entrou, nós da Burburinho, como um encaminhamento para esse grupo que queria fazer um projeto de esporte. Falei, por que a gente não provoca, então, um fórum, um debate? É exatamente isso. Para entender que ecossistema é esse que a gente tem de fértil para desenvolver jogos. E aí vocês fazem um campeonato, mas a gente coloca um ciclo de palestras para a gente poder entender, porque é muito bom também o diagnóstico, porque quando a gente está aqui, a gente mapeia saberes, falas, e a gente também provoca um diagnóstico, que é uma forma muito potente de fazer pesquisa, né? Eu que tenho aí no DNA a pesquisadora nata, que a gente está todo o tempo avaliando os nossos processos. E aí não rolou o campeonato, veio a pandemia, mas veio a IBM querendo fazer um curso para formar jovens como desenvolvedores de jogos eletrônicos.
na modalidade EAD. A gente criou o curso inicialmente assim, de uma forma muito superficial, uma parceria ainda com a Multirio, com o pessoal dos campeonatos, mas a gente percebeu que o cerne da questão não era o desenvolvimento do jogo, era o letramento digital. Porque, apesar do jogo estar na nossa vida cotidiana, estar no telefone, estar no hiperestímulo que se dá através dos shorts, esses jovens, eles não são, de fato, instantaneamente produtores de tecnologia. Eles são consumidores e manipulados por algoritmo, assim como nós. Né? Também a geração, apesar de ter uma diferença, temos uma necessidade de uma educação crítica para o uso de uma produção de jogos eletrônicos. E aí a gente caminhou, games são para o consumo, ou qual é o poder de transformar o mundo criando? O poder tem a ver com a construção de narrativas. Porque um dos pontos fundamentais que o Cria Jogos foi desenvolver, foi chegar na questão eu não só consumo, como eu posso produzir. Se eu produzo, eu construo a minha história. Se eu estou falando da minha história, eu estou dando visibilidade a quem eu sou, às minhas narrativas. E, com isso, a gente começa a entender uma possibilidade de um letramento dentro da escola, através da cultura, um projeto incentivado, e com capilaridade nacional, porque a gente tinha EAD e modelo presencial. Pode passar mais uma, não? Então, isso aqui é uma das falas de um dos instrutores do Cria Jogos, falando assim, a minha expectativa é bem grande em relação ao curso, pois acredito que esse curso é um dos caminhos para que a educação pode se alimentar para contribuir e transformar histórias de vida. A escola hoje ela é extremamente analógica, inclusive fez um ano que o celular foi proibido na escola. E tem sido um desafio muito grande para essa educação trazer a atenção desses alunos, que se imagina, se os pais não conseguem trazer atenção, imagina a escola, nesse ambiente que é tão distanciado, numa educação que é extremamente conteudista. Então, a gente entrou com o Cria Jogos dentro da escola, para pensar cultura e educação. E aí a gente fala sobre a cultura para uma educação maker, onde o desenvolvimento do jogo é também um potente aliado como meio e não como fim, para poder despertar uma educação crítica, onde eu crio aquilo que eu quero consumir. E eu começo a questionar aquilo que eu consumo, porque eu tenho uma compreensão da totalidade daquilo que eu estou consumindo, né? E aí, pode passar mais uma? Então, a gente fez um curso livre, gratuito, para jovens a partir de 12 anos, uma formação online presencial. A gente fez mais de 30 polos pelo Brasil em 5 anos, e ele foi criado em 2021. Hoje, o Cria Jogos ele tá parado e está virando o Cria Jogos IA. Porque, paralelo ao Cria Jogos, a gente criou o Engenhoca, que foi um projeto que materializou o espaço maker dentro da escola. Então, a gente saiu só do online, o Engenhoca veio com robótica e história da arte. A gente faz um material sobre a história da arte para dizer que a tecnologia sempre esteve presente na arte. E aí a gente vai lá na Lydia Clark, vai lá no movimento autômato do Van Gogh, e as crianças começam a produzir a sua própria Engenhoca. Depois do Engenhoca, elas vão entrar no Cria Jogos IA, para a gente também entender a inteligência artificial como aliado, pensando junto com a educação pode estar também criando outros caminhos para aproximar esses jovens numa lógica de construção, de parceria, de usos também para fins educacionais. Porque algo que também é muito difícil é que o jogo ele não é considerado, ele não é possível ser comprado para ser utilizado dentro da escola, por conta da lei dos livros didáticos. Até pouco tempo atrás, existia uma luta para como é que você compra material didático, se eu quero trazer o jogo, como é que eu posso usar o jogo? Era uma outra discussão que passa pela pauta da educação. Como, por exemplo, aí chegando aqui no nosso equipamento cultural, como que eu consigo trazer o jogo para dentro do espaço? A minha filha de 8 anos chegou aqui hoje, sabe o que ela fez? Tirou foto de todos os QR Codes. Ela, antes de ver a obra, ela estava tirando foto e me pedindo para printar. Ela estava sentada ali, pegando as fotos, e na IA ela estava transformando as figurinhas em anime ou em 3D. Porque a linguagem visual, ela determina uma linguagem estética. Então, se eu quero atrair a atenção do museu, como que eu consigo atrair a atenção do museu? Através da gamificação, mas isso como política pública. Porque o interessante da gente estar aqui com um projeto que é financiado pela PNAB é que eu tenho políticas públicas que se convertem. E elas não estão dissipando recursos, elas estão convertindo para algum lugar, convergindo. Né? Ou seja, eu estou trazendo aqui uma discussão para pensar o espaço do museu gamificado, né? Essa é a pauta desta mesa, mas dizendo assim, como que eu faço isso no museu se eu não tenho recurso para isso?
Porque o museu não tem recurso para isso. Com certeza não. Eu poderia perguntar, mas acho pouco provável. Porque os equipamentos eles sofrem de recursos para fins outros, que não sejam só manutenção desses espaços culturais. Então, uma vez, eu estava conversando com o subsecretário de Cultura, ele estava me falando, seria incrível se os projetos pudessem chegar para dentro dos equipamentos. Mas a gente também tem que ocupar as praças, a gente também tem que ocupar as escolas. E o que a gente gera de legado para isso? Aí eles fazem um jogo. Como é que esse jogo chega? Eu acho que muito do que a gente tem que discutir no fórum é como que a gente faz a convergência dessas políticas, dessas realizações, para que a gente possa gerar legado. Porque aí ter uma associação é fundamental, porque vamos entender o que é educação, vamos entender o que é cultura na convergência, para a gente poder gerar espaços. Porque a gamificação, ela também é fundamental para a gente manter uma economia de gamers. Porque eles não vão desenvolver só para o jogo, ou para a fase do jogo, ou para aquilo que gera. Eles também podem desenvolver em outros lugares. Mas para desenvolver em outros lugares, não funciona, não seria só o fato de ter espaço. Esse espaço ele tá sendo construído. Mas, com certeza absoluta, sem precisar fazer diagnóstico. Se a gente chegar hoje em qualquer lugar e fazer uma pesquisa, as crianças, os jovens vão gostar da ideia de ter os espaços gamificados. Tem um museu que eu fui... da arte sergipana. Você vai lá, chega lá, é tudo interface, as crianças vão... Aí você entra num barquinho, ele é mapeado. Essas exposições de mapping agora viraram moda. Por que será? Né? Mas será que a gente está gerando só essa experiência efêmera? O que a gente também traz para além disso? Porque a ideia não é perder-se no efêmero, ou só naquilo que esteticamente está sendo... tendo uma fruição rápida. É a gente para além disso. E aí tem toda uma discussão entre aquilo que a gente quer produzir a partir da estética que nos atravessa. Né? Enfim, pode passar mais uma por conta do nosso espaço. Bom, isso aqui são números do CriaJogos. Foram mais de 8 mil alunos inscritos no curso, mais de 20 polos presenciais em 16 cidades e em 4 regiões do país. Pode passar mais uma. A gente trabalhou, como eu disse, com letramento, então a gente chegou no entendimento que o que a gente fazia não era formar desenvolvedores. Era trazer para a escola a possibilidade de construir letramento digital, tecnológico e midiático informacional. Midiático informacional é como a Unesco chama o combate à desinformação. E como eu chamo de educação crítica, numa lógica extremamente Paulo Freire. Na verdade, como é que a gente está lendo criticamente o mundo. Né? E isso independe da forma só como eu estou lendo. E sim como aquela informação chega para mim, eu traduzo ela e devolvo. Né? A gente discute muito, vamos fazer double check, vamos compartilhar. É mais do que isso, porque se aquilo ali é obviamente uma mentira quando eu leio ou quando eu questiono, a sua educação crítica ela está caminhando para algum lugar. E quando você faz essa informação ser distribuída sem crítica nenhuma, é porque, de fato, você tem um problema de letramento midiático informacional. Pode passar mais um. Isso aqui era a nossa jornada, que está totalmente em mudança, mas passava por um processo da alfabetização até você pensar o protótipo do próprio joguinho. Né? Vários jogos foram criados, a gente chegou a fazer algumas game jams pelo Brasil, alguns dos nossos alunos viraram gamers, então aí outros monitores, outros foram absorvidos por empresas de desenvolvimento de jogos no Brasil. A gente tem impactos bem interessantes. Pode passar mais uma, que eu estou acelerando por causa do nosso tempo. A gente começou muito com videoaulas, uma plataforma. Como eu disse, esse é um modelo que hoje a gente caminhou muito bem nos 4 primeiros anos, o último ano, depois do Engenhoca, que a gente materializou na sala, a gente entendeu que a gente precisava de materialidade, e aí a gente hoje está caminhando para esse movimento. Mas isso aqui era um modelo bem específico de AD. Um dos cases que a gente tinha era o Duolingo. O Duolingo era uma boa ferramenta de app que a gente queria que eles pudessem fazer essa jornada. E a gente nunca conseguiu chegar nisso por uma questão de custo mesmo. Né? A gente precisava de investimento que a gente não tinha. Pode passar. Aí a gente chegou a fazer um RPG, que era esse livro-jogo, e depois a gente também fez, pode passar mais uma, o Detetive de Boatos, que foi já um trabalho que a gente fez parceria com o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, que é onde hoje eu estou fazendo pós-doc. Né? Então, a ideia era que as crianças, através de carta-jogo, pudessem, no CriaJogos, entender onde estava a mentira. Né? É uma gamificação total do que a gente estava trazendo, já caminhando para essa ideia da materialidade para além do digital. Pode passar mais um? Acho que o meu tempo está acabando. Para fechar, vou só fazer uma pergunta. Né?
para a gente, já que estamos num fórum, meu ponto central aqui dessa mesa sobre equipamentos é o que eu falei, que eu estou chamando de convergência, né? Como que a gente consegue fazer uma convergência diante de tantas políticas públicas hoje, da PNAB, que tem recursos para o game, aí como que as pessoas ainda veem o game num lugar distanciado, porque não entendem esse lugar de produção de audiovisual, de contação de histórias. E como que a gente pode tirar um extrato desse fórum com um encaminhamento para que a gente possa estar aí devolvendo também, ou para a Funarte, ou para a própria Secretaria de Cultura aqui de Niterói, ou para a própria Rui Barbosa, que é onde ontem saiu o resultado das políticas do seminário. Acho que é legal a gente trazer isso como um lugar de possibilidade, porque todos os equipamentos do Rio de Janeiro hoje, falando de Rio de Janeiro, Estado e Niterói, sem dúvida, se beneficiariam muito com espaços de gamificação, caso isso fosse possível, através das políticas públicas. É isso, gente. Obrigada. Obrigada, Priscila. Que delícia te ouvir. Eu acho que é um mergulho muito profundo mesmo, né? De uma experiência muito consolidada, de uma vivência, de um caminhar. E provoca a gente nesse desafio também, né? Para além do produzir, onde exibir. E como os espaços têm que estar preparados também, né? Para a inserção desse universo. Então, agora, passando um pouco para o Márcio... quais são, Márcio, os desafios, né, desse lado do pensar e do articular essa comunidade, né, dessas pessoas que estão pensando, fazendo, e, ao mesmo tempo, o jogo, ele está cerceado à experiência do jogo, ou hoje, dentro da cultura, ele pode ser enxergado de uma forma mais expandida, né, em outras linguagens? A gente falou de map, falou de realidade aumentada, realidade virtual. Existe uma infinidade de ferramentas, né? O jogo hoje... Para que caminho ele está seguindo no entendimento do que a gente tem produzido hoje? Então, tá bom, vamos lá. Primeiro, boa tarde a todos e todas. É uma enorme alegria poder estar aqui com vocês, saudar os amigos que estou vendo aqui, aqueles que eu também não estou vendo e que vão nos assistir depois na sequência, não é verdade? Deixar aqui meu abraço carinhoso à mesa toda na figura da Priscila, uma amiga querida, referência na produção cultural, uma alegria poder dividir mesa contigo, Priscila. Agradecer, obviamente, a Emanuele, ao William, pelo convite, né, pelo que vocês têm feito no projeto. Assim, acho fantástico. A alegria de a gente poder ter recebido o jogo nos espaços na Niterói Expo Geek, em outros momentos. Dizer que lá, no que a associação estiver fazendo, a porta está sempre aberta para vocês exporem os jogos, e da mesma coisa para Burburinho. Agora, quiser levar os jogos para lá, as portas estão abertas, né? Acho que é fundamental que a gente possa estar expondo todo mundo. Quem é associado, quem não é associado. A gente tem uma visão de associação que é uma visão de sustentáculo de um setor de jogos, né? Ela não é um espaço de associados. Ainda que, obviamente, a gente tem aqui também figuras associadas, pessoas que vão participar da mesa na sequência. Meu querido Kim, que está lá no fundo, referência no desenvolvimento de jogos aqui no nosso estado do Rio de Janeiro. E a gente, obviamente, está para juntar, né? Deixa eu antes fazer, porque eu acho que a etiqueta atual determina isso. Pessoas que tenham qualquer deficiência visual podem não estar e não estarão nos enxergando. Então, brevemente, uma descrição. Eu sou um homem branco, de cabelos pretos ainda, tem umas coisas brancas surgindo aqui também, com barba e bigode, uso óculos sem aro e, nesse momento, visto um blazer preto e uma camisa embaixo que eu acho que é caqui. Acho que isso mais ou menos descreve como eu estou. Dizer que me apresentar, para quem eventualmente não me conhece, meu nome é Márcio Filho, eu estou presidente da Associação de Criadores de Jogos aqui do estado do Rio de Janeiro, desde o ano de 2022, quando formalmente a associação se transformou numa entidade. Ela existe como RING, né, como Rio Independent Game Developers, desde 2015. Então, tem uma longa trajetória caminhando nesse processo. Para quem eventualmente me conhece, também sabe que o meu nome é Márcio Filho, então está tudo bem, está mantido o mesmo nome. 37 anos mantendo o mesmo nome, você vê coisa diferente, né? A pessoa realmente é assim, esse jeito. Então, dizer para vocês que eu, obviamente, presido a entidade porque atuo na área, né? Eu tenho uma empresa que trabalha com a aplicação de jogos, né? O chamado jogos aplicados, ou serious games, como se falava lá atrás, e tenho uma militância muito grande na política, de uma maneira mais ampla, né? E aplico vividamente esta militância nesses últimos 4 anos em que tenho tido a honra de poder presidir a associação, né? Cumpri um mandato de 22 a 24 e, em 24, um novo mandato de 2 anos, que está terminando em julho. Então, a partir de julho, convites não chegam mais à minha mesa, para que vocês convidem o próximo ou próxima presidenta, para a gente poder oxigenar o setor. Acho que todo mundo tem que poder falar, trazer novas ideias, novas dimensões. Eu, pela minha formação de origem, que é no direito, aqui pertinho, né, direito da UF,
eu, obviamente, foquei muito num processo de construção da interlocução com os agentes de mercado. E isso responde do mercado, da sociedade, do governo, e isso responde fundamentalmente, William, acho que o primeiro ponto, a primeira pergunta que você traz. Onde estão os games? Aonde estão limitados a quê? Eu costumo brincar, e há muitas definições dos games, né? Você pode dizer que o game é como define a Lei Federal 14.852 de 2024, o nosso marco legal dos games, onde eu pude atuar vividamente na formatação do texto legal, na triangulação e na negociação política do processo, na articulação política. Não foi simples, a turma que lutava contra a gente eram os cassinos de Las Vegas, eram as bets. Era uma empresa que vocês já devem ter ouvido falar, que chama Globo Ventures. Globo é um nome familiar para todo mundo, né? Ventures é de capital de risco. Então, é a família que é dona da Rede Globo de televisão, tem uma empresa de investimento de capital de risco. Eles tinham investido muito dinheiro num jogo aposta que vocês conhecem, que chama, oh, meu Deus, Cartola FC, que eles lançaram. E eles, antes que o mercado tivesse consolidado, eles resolveram comprar o principal concorrente. Como não tinha uma definição do que eles eram, eles compraram o Rei do Pitaco, um investimento pequeno, 32 milhões de dólares, um troco de bala. Certamente nós juntos aqui temos, em 5 vidas. Mas o fato é que a gente fez um processo de articulação que definiu legalmente o que são jogos eletrônicos. Jogos eletrônicos no Brasil, segundo o artigo 5º desta lei, são obras audiovisuais com suporte de programa de computador. Então, qualquer pessoa que hoje disser a vocês, no seu projeto de jogos, que vocês não podem pleitear um investimento público, de qualquer natureza que seja ele um edital, um investimento direto, uma venda de um serviço, e disser que não é cultura, você vai pegar a lei, vai no artigo 5º e vai esfregar na cara da pessoa. Pode pegar o artigo 11 também, parágrafo único. Qualquer investimento em jogos eletrônicos são considerados investimentos em ciência, tecnologia, inovação e cultura. Então, esses são elementos centrais para que a gente possa pensar em políticas públicas, em gamificação de espaços de cultura, percebendo que a gente precisa, antes de qualquer coisa, ter respaldo. Porque, para quem eventualmente não seja do campo do direito, eu acho que é a maior parte dos casos aqui, é o meu campo de origem, a gente tem que lembrar que há um campo no direito que chama-se do direito administrativo. E ele determina o funcionamento do poder público. Para qualquer ser humano que está aqui, você só é proibido de fazer algo, você só não pode fazer algo se houver uma lei que determine a proibição. Então, o William não pode levantar e dar um tiro no João Gabriel. Porque tem uma lei que proíbe, que diz, olha, isso é crime, você vai preso na sequência. O agente público, não é que ele não pode fazer o que não tem lei que proíba, é que ele só pode fazer o que tem lei que autorize. Entenderam a inversão? É outra lógica. Qualquer agente público, até o ano da graça de 2024, 3 de maio de 2024, quando foi promulgado o marco legal, que tenha feito qualquer investimento em jogos eletrônicos, o fez com a cara e a coragem. Fez garantindo uma hermenêutica jurídica, ou seja, um pensamento jurídico, que era da interpretação da lei do audiovisual, se fosse um investimento em audiovisual e cultura. Fez fazendo uma exegese, um pensamento jurídico voltado para a lei de startups, se fosse um investimento em ciência e tecnologia. Mas é uma interpretação da lei. Não havia isso escrito em lugar nenhum. Desde então, 3 de maio de 2024, nós temos uma lei que diz precisamente isto. Portanto, nos dá campo para pensar que o jogo não está, sob nenhuma hipótese, limitado às suas expressões clássicas. Ele pode e deve ser um elemento de transversalização dos conteúdos. Porque o que a gente quer é que as pessoas experienciem. Eu quero experiência. O ser humano é um ser de experiência. Aliás, dizia Johan Huizinga, que é um filósofo holandês, vai escrever lá o Homo Ludens, ele defende lá a tese de que somos seres do prazer, né? Não, enfim, estou obviamente resumindo muito a tese, maldade com o Johan, mas enfim. Ele vai dizer que todos nós fazemos coisas buscando sermos, e eu vou traduzir a livre estilo, buscando sermos felizes. E é verdade, pô, ninguém acorda de manhã dizendo vou ser triste hoje. Você pode até acordar triste, mas é que você não acordou para ser triste, né? Pô, seu time perdeu, né? Você brigou com seu companheiro, sua companheira, se aconteceu qualquer coisa, você ficou triste. Mas acordar para ser triste, seu objetivo de vida é ser triste, por mais nihilista que você seja, não é verdade. Você acorda para ser feliz, você acorda para ter... Porque essa máquina que está aqui dentro, ela é viciada em dopamina. Ela é apta a poder receber. Então,
Então, todo sentimento de prazer que a gente pode ter, a gente busca, a gente vai atrás dele. E, bom, ok. O que os jogos têm a ver com essa história, então? Os jogos são um elemento de profundo mergulho de experiências. Ninguém joga um jogo e consegue jogar o jogo e fazer qualquer outra coisa em simultâneo. Ah, mas eu jogo ouvindo música. Não, você joga. Tem uma música de fundo. Eu não vou te perguntar a lista de músicas que tocaram e você vai saber. Esquece. A menos que a música esteja integrada à experiência do jogo. Você vive a realidade do jogo. Ah, mas eu também ouço a TV enquanto está ligada. Não. Você joga e tem um barulho da TV lá no fundo. E aí, quando tem alguma coisa na TV que você te interessa, você para poder olhar. Mas o jogo é uma experiência altamente imersiva. E o ser humano adora viajar. A gente gosta muito de viver experiências diferentes, de fingir que somos outras pessoas, que somos de outros lugares, que estamos em outros espaços, que temos poderes. Imagina que coisa incrível, eu posso fazer isso assim. Porque a gente não pode muita coisa na nossa vida, né? A verdade é que a gente é muito limitado, é o bichinho da natureza, que não corre bem, que não nada bem, que não voa, não é forte. Sobrou o quê para a gente? Não sobrou muito, mas sobrou a nossa criatividade, a nossa habilidade de conviver. E eu acho que esta capacidade de convivência é que dá para a gente a possibilidade de compartilhar as experiências, que é o elemento central dos jogos, sejam eles eletrônicos ou não. Toda vez que você pensa num jogo, seja ele o livro do mestre de RPG para poder brincar, seja o jogo de carta, seja o jogo de computador, você não pensa em alguém jogando sozinho, não mais. Antigamente você pensava, né? Eu estou com 37 anos, galera, vou fazer 38 no final do ano. Quando eu era menino e jogava videogame, o videogame era coisa do nerd, do cara, né, que não fala com ninguém. Eu nunca fui esse cara que não fala com ninguém, não. Sempre gostei de falar. Essa vibe sempre foi minha. Mas era sempre essa coisa da pessoa isolada. Depois eu descobri que as pessoas que me zoavam jogavam também, só tinham vergonha de dizer. Mas é isso, a gente virou, o videogame virou uma ferramenta sexy. Poucas vezes na história, talvez eu diria nunca, nós fomos tão desejados. Todo mundo agora quer ter game. Toda empresa quer ter uma experiência com game de treinamento, toda escola, todo secretário de educação, toda escola não, mas todo secretário de educação diz que o game é importante, ainda que não pratique, né? Que aí são outras discussões. Mas todo mundo quer ter. Por quê? Porque o game gera experiência, a experiência gera engajamento, o engajamento gera memória. E isto vai fazer com que a gente, de fato, lembre as coisas que a gente passou. Lembre o conteúdo que estava sendo ensinado. Lembre o passeio que deu dentro do museu. Lembre o que viveu. Os meus amigos da Udu Studio estão lá fora com atabaque e tudo. Né? Lembre o que vai tocar lá. Jogar tocando atabaque. Perceba? Olha que coisa do caramba. E o que é fundamental, esta experiência, como toda experiência cultural, apesar de ter muitos elementos humanos que são compartilhados, cada história e cada localidade é única. O nosso lugar, enquanto criadores de experiências com jogos brasileiros, fluminenses, é único no mundo. Se a gente achar que a gente vai produzir o próximo GTA, a gente perdeu. Porque o nosso negócio não é fazer o próximo GTA, ainda que todo mundo queira fazer o próximo GTA. Por motivos econômicos, porque é uma produção de $1 bilhão, o mercado brasileiro não tem estrutura para suportar um projeto desse tamanho, mas também por um motivo cultural, filosófico e tecnológico. A gente precisa entender, e também mercadológico, desculpa, não tecnológico não, mercadológico. Ninguém espera consumir o GTA brasileiro, ninguém. Você não vai encontrar com um cara de nenhum outro lugar do mundo e perguntar assim, ei, vamos jogar o GTA do Brasil? Ele vai dizer, quê? GTA do Brasil? Não faz sentido. Mas a hora que a gente traz jogos que contam as histórias das pessoas que estão à beira da Baía de Guanabara, essa história só pode ser contada por nós. E essa história é muito interessante para o resto do mundo, porque a história do cara andando num cavalo no meio da neve, como é o caso lá do The Witcher, para a gente é interessante porque a gente não anda de cavalo no meio da neve, essa experiência não é nossa. E a gente quer usar o jogo para experimentar, para conviver e para criar memória. Qual é a nossa chance de brilhar no mundo? Pegar as nossas histórias. A gente tem que falar do que a gente sabe, do que a gente é, do que a gente vive, porque igual a gente, igual nós, só nós. Né? Então não pode ter outro pensamento. Há uma certa colonização dos processos, né, de mentalidades mesmo, que é uma coisa de replicar o que... Não, mas olha, isso aqui foi um sucesso de mercado, então vamos replicar. A gente não precisa. 5 minutos, vamos nós. A gente não precisa fazer essa replicação. A gente pode, de fato, desenvolver coisas nesse caminho. E eu acho
que é a coisa dos espaços, da gamificação, dos museus, dos espaços culturais. Primeiro que assim, né, cultura se faz em todo espaço onde está a humanidade. E fazer cultura, na verdade, fruir cultura é uma necessidade humana. Né? A gente não tem como pensar, a turma que coordena a Secretaria de Culturas aqui de Niterói, Leonardo Giordano, enfim, né, queridos amigos, cultura é um direito, né, eles têm usado isso como lema já há uns 5 anos. Cultura é mesmo um direito, e ela não é menor do que nenhum dos outros direitos. A ideia de que primeiro resolve todas as escolas, depois resolve todos os hospitais, depois resolve todas as estradas, e aí, depois, se sobrar dinheiro, a gente tenta pintar a parede do museu, é desconexa da realidade. Porque, inclusive, ignora a cultura, como o que a Priscila falou, uma força de movimento econômico. E é bom ir além, como um elemento que define um povo. Eu não posso citar nenhum país soberano no mundo, nenhuma nação que seja reconhecível, sem que vocês não consigam conectar imediatamente com um elemento cultural. Se eu falar da Alemanha, vocês vão pensar imediatamente no chopp alemão, no salsichão alemão, na dança alemã, na roupa alemã, imediatamente. Se eu falar da Coreia do Sul, todo mundo aqui, o K-pop, o K-drama, isso e aquilo outro. Se eu pensar no Japão, vocês vão pensar um tanto nos jogos, que tem muito elemento cultural lá, mas vão pensar nos animes, nos mangás, né, nos doramas. Então, todo país soberano, grande, importante no mundo, tem a cultura como um pilar fundamental para construir um poder que, neste momento, no mundo está meio bagunçado. Né? Agora a gente está falando de um hard power muito tenso, porque a gente tem um maluco com o dedo na bomba nuclear, né? Então o cenário é complexo, mas a gente consegue continuar escapando desses cenários com esse soft power que a gente construiu, onde a nossa história, onde os nossos elementos culturais são elementos fundamentais, que não podem mais só ser o samba, ainda que o samba tenha um lugar, deve continuar sendo valorizado, não é para tirá-lo de campo. O samba tem um lugar, o futebol tem um lugar, os esportes, a música, tudo isso é importante. Mas é fundamental que a gente comece a absorver novas linguagens para que essa ocupação global, como linguagem de país, como posição soberana de país, possa, de fato, se reproduzir dentro de um plano nacional de desenvolvimento que, de fato, priorize a economia criativa. Porque é o que produz emprego de alta qualidade, é o que produz renda, atrai divisas para o país, não queima um pasto, não gera um problema com a árvore, ao contrário, pode se valer disso, e a gente precisa começar a fazer com que essas linguagens se conversem. Tem que acabar o tempo, e com isso encaminho o final da minha fala, tem que acabar o tempo da disputa entre linguagens culturais. Chega! Não faz nenhum sentido a gente brigar entre a gente pelas migalhas e não consegue olhar para tudo que está acontecendo fora. Eu tenho provocado na associação, eu tenho feito visitas, saudar meu querido amigo Jorge César, camarada querido, Niterói Expo Geek, que foi citado aqui, hein, Jorge? Já, a gente aqui é rápido. A gente não pode observar essa divisão, essa briga interna. Eu vou contar a história sem dar o nome do santo. Quando aconteceu a Lei Paulo Gustavo, eu visitei muitas vezes, e aqui também deixar nossa saudação, nossa homenagem a Daniele Barros, secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa, pessoa habilidosíssima, sempre apta a receber. E nós fomos lá visitá-la para dizer o seguinte, olha, game é cultura, e não tinha o marco legal. O marco legal é só no ano posterior. Daniele, para a gente, olha só, game é cultura, audiovisual é definido como sequência, e eu vou ser bem chulo na tradução da lei do audiovisual. Audiovisual é definido como sequência de telas, como imagens exibidas em sequência, dando a sensação de movimento, acompanhada ou não de som. Então é o seguinte, você duvida que isso é um game? Realmente não tem sentido brigar com isso. Márcio, mas você precisa me ajudar politicamente. Se eu der uma canetada mandando dinheiro do audiovisual para vocês, eu vou apanhar igual cachorro na rua. Ela não usou esses termos, que ela é uma mulher, né, elegante e tudo. Eu que estou traduzindo. E aí, muito bem, ela dá esse comando e a gente, obviamente, está acostumado a fazer mobilização, sabe como é que faz. Deixa com a gente, vamos para cima. Mobilizamos todo mundo, formulário, consulta pública, aquela história toda. Um determinado dia, vou para conversar com o Rafael Moreira, que era, naquele momento, superintendente de audiovisual da Secretaria. Estou esperando para falar com o Rafael, que eu vou aqui chamar de Rafa, porque virou um amigo e tal. Estou esperando para falar com o Rafa, eu sentadinho aqui e o Rafa de pé ali. Assim, nessa distância. Daqui a pouco chega um elemento conhecido da cultura do Estado. Não vou citar o nome, para de novo, não vou dar o milagre, mas não vou dar o santo. Chega com veneno, com vontade. É um absurdo. Como é que a Daniele vai permitir que o edital de audiovisual não seja cobrado, que a pessoa tenha o registro de ator, e papapá, o DRT e tal. Assim, bem alterado, sabe? Isso, muito bem.
Bem acima, bem assim, grau lá no alto. A pessoa lá embaixo na biblioteca Parque estava escutando. Aí, desenrola daqui, o Rafael era muito desenrolado, né? Pá, jogou para um lado, jogou para o outro. Disse assim, aliás, fulano, você conhece o Márcio Filho? Não conheço, quem é ele? Aí eu levantei, né, de onde eu estava, fui lá cumprimentar. Minha mãe me ensinou isso, né? Tem que cumprimentar as pessoas, tudo. Aí ele assim, não, o Márcio é o presidente da Associação de Jogos. A resposta da pessoa para mim é um exemplo claro de como é que é a relação que não pode ser mais ser. Passou-se o tempo disso. Ah, então é você que está roubando o nosso dinheiro? Tem algum cabimento? Alguém do audiovisual. Eu preciso de dublador, gente. Não faz jogo sem dublador. Eu preciso de diretor de fotografia, porque o jogo tem fotografia. Eu preciso de roteirista. Roteirista, design de narrativa, né? Senão eu vou apanhar depois na rua. Eu preciso de musicista, né? Não é isso? Eu preciso de tudo isso. Como é que isso não está no audiovisual? Como é que não são esses profissionais que também vão jogar com a gente? Tem cabimento dividir. Então, assim, o que eu acho que a gente tem que pensar junto, construir junto, é daqui para fora. Como é que a gente vai dar o braço? As múltiplas linguagens culturais vão dar o braço e vão lá na saúde para dizer o seguinte, saúde mental é um elemento fundamental da sociedade dos tempos atuais e sem um espaço de cultura que seja de ampla fruição dos seres humanos, da sociedade, ninguém vai ter saúde mental. Ou alguém aqui passou a pandemia sem ouvir uma música, sem jogar um jogo, sem ler um livro, sem ler um quadrinho. Não foi, né? Todo mundo fez isso. Aí passou a pandemia, a gente já não vai ler mais nada. A cultura, deixa isso para lá e tal. Então, a gente precisa estar unido para jogar esse jogo para frente, para ir brigar lá fora, e aqui pensar no máximo possível de formas, William, de trazer toda essa transversalidade. A exposição precisa estar no game, o game precisa estar na exposição, que precisa estar na música, que precisa ter o artesanato, que precisa cuidar, sabe? Tem que estar todo mundo andando conjunto. Porque o game só existe, e com isso finalizo, o game só existe, e é dito pelos especialistas, que a 10ª arte, não porque seja melhor do que as outras 9, mas porque ele precisa das outras 9 para sobreviver. Então, assim, eu preciso de vocês andando junto com a gente e quero, obviamente, botar a gente com toda a força à disposição para a gente construir muito junto pela frente. Obrigado, prazer falar com vocês. Obrigado demais, Márcio. Esse panorama geral, esse histórico é super importante para a gente entender também como é que as áreas se correlacionam, né? E antes de abrir para as perguntas, eu vou fazer uma provocação para cada um de vocês e depois a gente abre. Priscila, dentro dessa sua fala, da sua experiência com jovens, você acredita que hoje o uso da gamificação, da tecnologia, seja em museu, seja no ambiente educativo, ela deixou de ser um acessório e passou a ser uma necessidade? Essa é a reflexão que eu quero que você traga, assim, nos tempos em que a gente está, né, em que as crianças já nascem mergulhadas nas telas. E inclusive, trago outra pergunta que é essa, né? Como a gente trabalha a gamificação trabalhando e dialogando com essa temática que é o tempo de exposição às telas? Pensando que a gente está trabalhando com crianças, adolescentes, e esse é um debate muito forte, né? Hoje em dia tem escolas que voltaram a proibir o uso dos celulares, de ferramentas, enfim, computadores. Como é que a gente consegue dialogar também para que uma coisa não prejudique a outra e que se torne uma ferramenta que potencializa? Pronto. Eu vou responder essa pergunta pegando o gancho do Márcio, falando sobre como que a gente amplia os recursos, né? Nos últimos 5 anos, o Cria Jogos entrou dentro das escolas, né? Então, quando a gente chegava na escola falando, olha, eu já tenho dinheiro, o projeto é patrocinado pela Lei Rouanet, eu preciso de uma sala, sabe aqueles computadores que vocês não usam para nada? Eu posso fazer um laboratório desses computadores? Eu não tinha recurso para computador, mas eu tinha o curso que estava online e eu queria botar o curso para as crianças poderem usufruir. Muitas escolas ainda sofrem de entender que isso é mais um trabalho. O problema não é inserir, o problema é você conseguir trazer esse corpo educativo, pedagógico, para a parte, para que ele não considere que aquilo ali seja mais uma jornada que ele precisa construir. Então, assim, quando ele olha para o game, ele fala, cara, isso não é para mim. Pô, já estou na minha sala de aula, já não tenho esse aluno. E eu escuto muitas histórias de muitos diretores muito queridos até, que trazem histórias de alunos como inimigos. Não, essa criança é um problema, eu levei essa criança para a delegacia. E aí, às vezes, eu pergunto, mas você sabe se essa criança tem algum problema? Não, porque a mãe é ótima. Eu falei, mas cadê o pai?
E olha, isso vira uma seara, e por isso que a Burburinho hoje é um instituto, porque começa a atravessar vários espaços. Então, quando você fala da educação, eu falo assim, olha, eu comecei pela Lei Rouanet, porque eu sou formada em produção cultural, meu primeiro passo de política pública foi trabalhar com as leis de incentivos, os editais de fomento direto ou indireto, as PNADs. Mas a verdade é que, assim como o Márcio trouxe no final da fala dele, e esse é o mesmo lugar onde eu estou buscando, eu estou atrás de outros recursos. Porque, quando a gente vira instituto, a única possibilidade de você trabalhar com outros recursos que não sejam por incentivo fiscal como produtora é você ser uma organização da sociedade civil, uma ONG, um instituto. Né? E aí eu posso acessar a emenda parlamentar, posso acessar os fundos da educação, os fundos da ciência e tecnologia, os fundos da saúde, para dizer que a cultura está em todos esses espaços. Então, assim, eu considero, sim, sine qua non. E eu não acho que as crianças têm que usar telefone dentro da escola. Eu acho que elas têm que utilizar de forma mediada e direcionada para o fim que a gente deseja, que é o fim educacional. Só que esses tipos de conteúdo, eles também precisam ser reformulados. Mas a gente não pode reformular só o conteúdo, a gente precisa também ajudar os professores a caminharem nessa jornada. E também não adianta você pegar um outro curso para o professor, jogar para ele um curso de economia e de cultura digital, que está desde 2010 batalhando para introduzir a cultura digital na escola, e esses computadores viraram sucata. É um trabalho de convergência. Então, é fundamental. Então, quando a gente saiu do Cria Jogos e caiu no Engenhoca, a ideia não era um competir com o outro, mas acabou que o Engenhoca nos deu luz para um espaço que o Cria Jogos esgotou nesses 6 anos de trabalho, que foi a materialidade dos espaços maker dentro da escola. E aí, pensar material pedagógico, aí a box maker, a gente faz um box, mas é isso, a gente precisa construir materiais. Materiais que sejam produtivos. Aí tem a tela, tem o tablet, que ele faz lá, ele programa no Scratch, ele aprende a mexer no sensor. A gente tem o conteúdo que é de história da arte, para pensar a criatividade. Mas tem que ser junto com a escola. E aí eu provoquei a Picode, que é a nossa parceira no desenvolvimento desses materiais pedagógicos que são gamificados, a pensar, bom, mas como é que eu deixo um legado agora para a escola, além da materialidade física? Porque eu deixo o estúdio maker, né? Eu deixo o estúdio, eu deixo as mesas, eu deixo os tablets, eu deixo a impressora 3D, a caneta 3D. Mas e o professor? Porque do primeiro ano, primeiros 6 meses eu pago aquele professor. Ou eu absorvo algum da escola. Mas como que eu gero a cultura, uma educação para uma cultura maker dentro da escola? É um trabalho mais longo. E aí, se eu não faço isso em parceria com o poder público, em construção de legado, eu não avanço. E aí, o meu segundo desafio hoje é um desafio muito complexo, por isso que eu falo que eu sou uma semente de possibilidade de capilaridade, por isso que eu faço pesquisa. Porque eu jogo para o mercado, assim, olha, eu fiz isso aqui, esse é o diagnóstico que eu tenho, mas olha só, isso aqui, para ter capilaridade, eu preciso de muito mais, né? E aí, como? A gente precisa investir nesses professores de forma física, só pagando por horas, e construindo ao tempo esse outro espaço. E em relação aos equipamentos, é a mesma coisa. Eu preciso trazer recurso para cá. Então, por que a gente não abre um edital de game que seja para pensar a gamificação dentro de espaços institucionalizados? E aí você, eu vou fazer game, vou produzir. Aí, como é que eu não trabalho, então, com recurso que não seja só da cultura, mas que eu trago o dinheiro da educação para isso também? Do patrimônio para isso também. Entende? Eu acho que isso que o Márcio está falando é a virada de chave. E com a dificuldade política, óbvio. Porque a gente tem secretarias que competem entre si porque elas são partidárias. E não dá para você ter ingenuidade, né, nessa brincadeira. Você precisa entender esses espaços. Entender o seguinte, olha, quando o esporte caiu na Burburinho, no colo da Burburinho, por quê? Porque a lei do esporte ela é muito mais recente do que a lei da cultura. E alguns investidores queriam colocar mais dinheiro no esporte e não conseguiam. Surgiram uma série de museus, gente. Foi consequência de um recurso que era cultural. E aí, sim, tira esse dinheiro Isso é complexo. Mas a gente não pode também ter museus dentro de clubes de futebol? Devemos. Mas a gente sempre tem que pensar o uso. Por isso que é o que eu falo. Não é a transmissão do jogo que garante que você está fazendo audiovisual. Né? São outros fatores. Então, assim, acho que, para responder essa pergunta, tem a ver com a resposta que o Márcio deu. Eu acho que a gente trazer outras maneiras da gente pensar a economia criativa, não só dentro do orçamento da cultura, que é incipiente. Eu estou batalhando pelo decreto que estabelece a pesca artesanal como cultura. Ela não é, por isso que ela não entra na categoria de povos originários. Eu não consigo o recurso de lá.
E numa conversa com a Dani, ela falou, mas eu não sei se o pessoal dos povos originários vai achar bom. Falei, porque vai disputar dinheiro, né? Mas não é sobre isso. É sobre ampliação. Porque, na verdade, quando eu chego na pesca artesanal, eu trabalho com o pessoal da Lagoa de Araruama, e um dos projetos que a gente tem é chamado Mulheres de Arraial. São mulheres, todas trabalham com a pesca, que vai ter muita aderência ao game que vocês fizeram. E, no final das contas, os saberes deles são extremamente tradicionais, mas não são reconhecidos para isso. Mas, quando eu trago outras secretarias. Eu trago o meio ambiente, eu trago a sustentabilidade, eu trago agora a lei da reciclagem. Outras coisas que estão envolvidas. Eu não estou pensando em subtrair, eu estou pensando em somar. Então, eu acho que essa é a inquietação do Márcio, está no mesmo lugar da minha. E eu acho que a gente precisa, de fato, parar de brigar. Mas eu entendo a briga também. Porque na hora que a gente está batalhando, é esse dinheiro que temos. Eu vou brigar pelo que eu tenho para hoje. Ninguém está muito preocupado para longo prazo. E por isso que as instituições são fundamentais. E quando a gente esvazia as instituições, a gente esvazia o debate e a política que a gente precisa fazer. Acho que é por aí. Respondendo um pouco dessa pergunta. É muito interessante e reflete também a potencialidade do jogo nesse leque, né? Ele consegue atuar não só com as áreas da cultura, mas em outras áreas, né? Por essa versatilidade de temas que não precisam ser trabalhados e abordados. Então, muito interessante essa perspectiva da captação de recursos também para além da área da cultura. E, Márcio, nesse sentido também, você falou, né, sobre a produção de jogos, a gente conseguiu recursos para produzir, e agora pensar a distribuição. Já que o mercado internacional é um campo ainda, acho que a gente está trilhando e galgando muito lentamente, porque é um grande desafio mesmo, tanto pela história e pelo histórico, né, de produção que a gente tem. O que você enxerga hoje e quais você acha que são os próximos passos e o futuro da produção de jogos e dentro dessa estratégia da distribuição? Porque a gente sabe, se a gente entrar no App Store ou qualquer outro caminho desse, o caminho de galgar o grande público, né, disso entrar no consumo geral, seja, enfim, a gente tem vários exemplos de jogos que são consumidos cotidianamente de forma muito massiva, a gente sabe que é um campo difícil de disputar, mas dentro das ferramentas que a gente tem, seja no campo pedagógico, da educação, nos museus, você acha que o caminho da distribuição dos jogos que a gente produz localmente, com essa nossa narrativa, esse nosso sotaque, pode ser por esses caminhos? Pode. Fazendo a pergunta longa, curta, né? Pode. Próxima pergunta. Não, sim. De jeito nenhum. Claro que pode. Eu acho que a gente tem um problema no Brasil que é um problema de muitas áreas, mas é um problema de subfinanciamento, né? Quem está aqui que produz jogos sabe o quanto é caro produzir jogo, certo? Produzir jogo é caro. A mão de obra é uma mão de obra especializada, que demora tempo fazendo as coisas, e o pessoal acha, quando vai conversar com a gente, que não é da área, acha que o cara é comprar o computador que vai desenvolver o jogo. Não, camarada. Esse é o nosso menor dos nossos problemas. Isso é importante, mas isso é um investimento de uma única vez. O problema nosso é que a gente faz coisa que é do ser humano. E a gente gostaria que as pessoas não precisassem ter 3 empregos para poder sobreviver. Gostaria que as pessoas ganhassem um salário digno, enquanto elas trabalham produzindo aquilo que a gente se propôs a produzir. É razoável, né? Ainda que muitas das vezes o nosso sistema econômico não seja razoável, né? Mas, de via de regra, é o que a gente espera, que as pessoas possam viver do fruto do seu trabalho. Isto posto, a gente vive um problema grave de subfinanciamento. Estou falando isso do alto do Estado, que nos últimos 2 para 3 anos fez o maior volume de investimentos públicos no setor de jogos no Brasil. Olha a maluquice. O cara que mais recebeu dinheiro está reclamando que teve pouco dinheiro. Olha o nível. O Márcio está gagá, talvez. Mas aí é outra questão. Não, o que eu estou defendendo é o seguinte. A gente, para conseguir desenvolver esses elementos culturais, que eventualmente não são aqueles que mais claramente aparecem como fatores mercadológicos, ou seja, quando um investidor vai fazer um investimento para desenvolver um jogo, ele espera ver o novo Super Mario. Por quê? Porque o sistema é capitalista, o capital precisa se multiplicar, e o que ele deseja é fazer um investimento que detenha o menor grau de risco possível para a sua máxima multiplicação. Este é o sistema capitalista, não estou falando nada novo, todo mundo entende o que eu estou falando. Ora, se ele olha para um jogo que fala... olha que legal. Eu tive no Acre 2 vezes. Tem 2 anos que eu vou ao Acre, eles fazem um evento lá, eu vou lá. Lá, eles desenvolveram na região da Amazônia um jogo chamado Amazon Hydro Pilot. É um jogo em que você tem um barquinho, que você tem que navegar
pelos rios da região amazônica, fazendo transporte e comércio dentro daquele ambiente, e conforme você vai ganhando dinheiro, você vai melhorando esse barquinho. Só tem um povo no mundo que pode contar essa história, são eles. Eu não sei contar essa história aqui, tem a menor hipótese. No entanto, não há nenhum outro jogo no mundo que consiga ser um benchmark, que consiga ser um ponto de referência para aquilo que eles estão fazendo. O investidor capitalista, que só ele, e veja, decisão de cada um, né, e sistema econômico do país, resolve olhar para o negócio e dizer assim, tá, eu vou botar 100 mil, qual é a chance de retorno? Ele não sabe. Ele não consegue medir. Se o cara disser que vai fazer um novo Sonic, e que ao invés do Sonic é uma capivara correndo, ele vai dizer, bom, eu sei mais ou menos jogo de plataforma, 2D, vende mais ou menos isso. Aquela história ali não tem. Então, ele não tem benchmark para fazer. Quando não tem benchmark, e, atenção, surpresa, não é o capitalismo que produz inovação. Quem produz inovação é o capital de risco, que só quem aplica é o Estado. E compliquei tudo. Por que eu estou complicando tudo? O capital que é a multiplicação. Multiplicação é certeza. O cara que tem um fundo de investimento que comanda 100 milhões, 50 milhões, 200 milhões de dólares, ele é cobrado no final do ano para que aquele fundo tenha rendido 500 milhões. Ele vai botar o emprego dele na reta para apostar num negócio super arriscado que ele nunca viu? Vocês botariam? Numa boa, assim, vamos falar na real. Dificilmente, né? Você tem seu emprego, sua família, seus afazeres, suas coisas. Você não vai botar seu emprego em risco por uma ideia que pareceu bonita. Só quem tem a capacidade de colocar dinheiro sem a expectativa necessária de retorno é o Estado. E eu não estou falando do Estado brasileiro, estou falando de qualquer Estado no mundo. É assim nos Estados Unidos, é assim na França, é assim no Japão, é assim na Coreia do Sul. Todos os grandes mercados de jogos no planeta têm forte presença estatal. Sem as empresas privadas, lógico que não, né, gente? As empresas têm que existir, pô. Nem o Marx defendia o fim das empresas privadas. Veja bem. Então, o que a gente está falando é, precisamos de um processo de fomento que garanta que ideias originais, como as que a gente pode produzir, sejam capazes de chegar à população brasileira, à população global, porque quando chegam, William, a gente faz sucesso. Olha que coisa interessante. Teve um jogo lançado no ano passado chamado Gaúcho and the Grassland. O jogo dos pampas gaúchos, onde você controla um bonequinho tipicamente vestido com as bombachas e tal. Papá. Esse jogo vendeu mais de 100 mil cópias no mundo. Uma parte enorme delas na Polônia. A mesma Polônia que eu citei no início, que produziu The Witcher. Não faz nenhum sentido, faz. Faz, porque tem, né, tem cavalo num, cavalo no outro, tal, de repente é isso. O pessoal da Polônia gosta de andar de cavalo. Mas o fato é um elemento cultural brasileiro produzido lá fora, produzido no Brasil, enviado lá para fora, com repercussão econômica positiva à população brasileira. Porque todo mundo que desenvolveu é daqui. Então, essas pessoas estão aqui fazendo cultura brasileira que está sendo exportada para o mundo. Às vezes eu acelero para dar ênfase e esqueço que tem um amigo que está fazendo a tradução para Libras, ainda o intérprete. Me perdão, queridos, mil perdões. Às vezes acelero. É só para dar ênfase, elemento de construção do discurso. Mas vou me controlar. Então, assim, aqui no Rio, o aviãozinho do Tráfico 3 abriu o portal para o inferno tentando salvar Mitia e agora preciso fechá-lo. O nome do jogo é deste tamanho. É associado nosso, lá da AC Jogos RJ. O Joey é um menino de São Gonçalo, que morava numa comunidade em São Gonçalo. Estou falando que ele conta a história dele publicamente, então não estou aqui ferindo a privacidade de ninguém. Que desenvolveu um jogo num computador com dificuldades, num motor gráfico que chama Quake Engine, ou Quake Engine, que é um motor gráfico de 1900 e vovó. E este jogo vendeu mais de 200 mil cópias ao redor do planeta. Não é o mais vendido, não foi mais vendido. O país que mais vendeu não foi o Brasil. Esse jogo está dentro de uma forma estilizada das favelas cariocas, com elementos que são as armas, é o chinelo Havaianas, que ele troca o nome para não sofrer o processo. O refrigerante Gole, não é Dolly, é Gole, enfim, ele faz essas brincadeiras para poder ter um jogo que é um elemento brasileiro, que ali foi feito sem financiamento público, muito na raça, né? Mas que ele conseguiu finalizar, botou no mundo e o mundo absorveu. Então, a gente tem toda a potencialidade com o investimento correto, não nos falta talento, não nos falta capacidade técnica. Estou vendo amigos aqui, estudantes do curso de jogos lá da UF. Né? Não falta capacidade técnica, não falta formação, não falta inteligência, não falta criatividade.
Falta, e a gente tem tentado organizar isso, tem tentado mitigar isso. Falta organização, a gente ainda se fala pouco, muito mais do que se falava 4 anos atrás, mas ainda é pouco. E falta fomento continuado, permanente, que garanta para a gente um lugar ao sol, porque é o que a gente merece ter. Nada menos do que o que a gente merece. Nada mais também, é só para a gente conseguir ter o nosso espaço. Muito obrigado. Vamos abrir para a pergunta, então. Tem alguém que gostaria de fazer alguma pontuação, alguma pergunta? A gente tem esses 5 minutinhos aí até a próxima mesa. Alguém? Pode fazer. A gente está com... A pergunta para a mesa. Márcio ele falou sobre os exemplos da brasilidade, né? E aí é isso que eu gostaria de falar, porque hoje o mercado, o mercado brasileiro, né? A gente está falando do financiamento estadual, ele não enxerga o game ainda como algo para o Brasil, algo brasileiro. Né? A gente vê LOL, CS, os grandes games, isso é tudo... mas eu posso fazer um CS baseado na favela brasileira. Não é Brasil. Assim como falando no mundo geek, a Yara Flor não é brasileira. É uma personagem da DC. Enfim. Então, eu sei que é um desafio, mas como isso está sendo encarado, como que a gente pode vencer esse desafio de trazer a brasilidade para o game, né? E isso ser objeto, porque a gente fala, falta financiamento. Mas eu entendo também que o Estado ele financia desde que isso represente o Brasil. O Estado brasileiro não pode financiar algo que represente os Estados Unidos, nada contra os Estados Unidos, ou contra a Coreia do Sul, enfim, ou Coreia do Norte. Não estou falando sobre bandeira política aqui. Mas o Estado brasileiro tem que financiar algo para o Brasil, até porque daqui a pouco ele é questionado mau uso, malversação desse valor. Então, assim, como é que a gente pode trazer essa brasilidade, uma vez que a gente ainda tem essa cultura muito americanizada, muito estrangeira, americanizada, muito estrangeira. Né? Como é que a gente faz os desenvolvedores acreditarem na cultura brasileira para trazer, porque o aviãozinho, né, do tráfico, o cara foi genial, mas ele é no meio de uma gotinha no meio de um oceano, que acreditou, e, na verdade, ele lançou aquilo quase como uma brincadeira, e, de repente, o negócio explodiu. Ele fala isso, né? Não tinha esse caráter tão sério, mas agora eu levo a sério. Né? Eu vi expondo outro dia na nave do G1, cara super capaz, e super brasileiro, e super nosso. Né? Então, qual o desafio do desenvolvedor de acreditar na cultura brasileira e desenvolver, trazer essa brasilidade, né? Não só para que o Estado financie, mas para que a gente acredite, nossa, isso é Brasil. Né? Um game que exploda, né? Como o LOL, como o CS explode. Tá. Muito rápido, Jorge. Agradecer a sua pergunta, a tua presença. Saudar meu amigo Gil, também está aí. Medusa está lá no fundo. Um beijo, querida, streamer super competente, produtora de conteúdo da melhor qualidade. Jorge, eu acho que a profundidade da sua pergunta está muito relacionada aos sonhos que cada desenvolvedor pode ter. E o Xande Teixeira, que é nosso amigo, enfim, coordenador de games e esportes eletrônicos lá da Prefeitura do Rio, ele usa uma frase comparando o Pelé com ter conhecido ou não a bola, que é genial, né? Ele diz assim, o que teria sido do Pelé se ninguém tivesse apresentado para ele a bola? O Pelé podia ter sido um bom engenheiro químico, eu completo. Podia. Um bom advogado? Talvez. Mas ele não teria sido o Pelé, teria sido o Edson Arantes do Nascimento. Ele nasceu, ele é uma entidade, né? Nasceu para ser aquilo ali, para ser aquela coisa, né, indescritível do futebol. No geral, as pessoas querem fazer os jogos que elas conseguiram conhecer. Então, eu não consigo pensar em fazer um jogo de profundidade artística brasileira se eu não tiver visto nenhum brasileiro fazer jogo. Eu não consigo fazer um jogo de profundidade artística brasileira se eu não tiver visto nenhum jogo brasileiro. Então, do ponto de vista da associação, enfim, que é um pouco onde a gente pode fazer, acho que tem algumas coisas que a gente tem buscado, né? Uma, assim, apoiar ao máximo os movimentos que acontecem, têm acontecido, para poder estimular essa cultura geek, esse encontro. E a gente sabe o que a gente faz aqui em Niterói, com o Movimento Geek de Niterói. Saudação a todos os colegas, né? Enfim, então, certamente nos veem depois. Promover os encontros. Então, assim, hoje, agora, neste minuto, está rolando lá no Arca Hub, lá em Ipanema, na capital, o encontro que a associação está fazendo com desenvolvedores do Rio de Janeiro
exibindo os jogos feitos no Rio de Janeiro. E esta tem sido a nossa prática de rodar o Estado para poder pegar o menino que está lá em Areal, para pegar a menina que está lá em Maricá, e ela dizer o seguinte: ele é brasileiro, ela é brasileira e ela faz jogo? Então eu posso também. Porque só tem como eu pensar em fazer também se eu ver alguém que parece comigo. Se todo mundo que eles verem for estrangeiro, branco, do olho azul, vai ficar difícil. Mas não é para mim, é para o gringo. Então, a gente precisa ter, na minha percepção, eu tenho plena concordância contigo, acho que falta muito ainda, tem muito espaço para a gente falar da brasilidade, da cultura brasileira, representar esses elementos dentro do universo dos jogos, mas não só dos jogos, da cultura geek, de uma maneira geral, como você bem colocou, mas a gente precisa ter, de fato, e aí é o dilema, né? Quem vem primeiro, o ovo ou a galinha? Então, eu acho que é o ovo, e, portanto, eu acho que a gente tem que começar a chocar esse ovo, e isso só vai ser feito com fatores externos a ele, ou seja, com a gente que já atingiu algum grau de conhecimento, que já percebeu um pouco das coisas, dando o bracinho no outro, criando espaços como esse aqui, como o movimento, como outros eventos, para pressionar os agentes públicos, se juntar para mostrar aos investidores privados que o que a gente tem feito é de grande qualidade e de potencial econômico importante, porque também é isso, né? Ainda que possa ser só o fazer pela fruição cultural, não há nenhum problema nisso, mas é bom lembrar que também é um elemento econômico, pode ser, a gente deve se valer dessa força, num momento, numa quadra histórica que estão atacando tanto a cultura, onde a cultura é sempre colocada num segundo plano, onde a cultura é coisa de gente que não presta, e a gente tem que ficar lidando com esse tipo de ataque, e a gente só queria fazer jogo, mas a gente tem que lidar com esse tipo de coisa também. Então, vamos continuar dando os braços, eu acho, para conseguir superar esses desafios. Maravilha, Márcio. Obrigado. Então, agora eu vou passar para vocês fazerem as considerações finais, para a gente já se encaminhar para a próxima mesa. Eu vou fazer as considerações fazendo um link sobre distribuição e sobre a brasilidade e encerrando aqui. A distribuição ela é um problema da economia criativa, né? Então, quando a gente fala de audiovisual hoje, por exemplo, também é um problema do cinema a distribuição. Então, a gente está lá ganhando o Globo de Ouro e o filme não chega na sala de cinema, né? Então, isso é um problema das majors, isso é um problema da distribuição. E como é que a gente luta com isso? Ocupando os espaços que não são permitidos e lutando, fazendo a militância. Outra coisa, hoje a gente tem uma questão que é o algoritmo, né? O nicho da internet. Existem muitos produtos que são extremamente massificados, que são extremamente consumidos, mas existem muitos nichos que também estão dando voz a outros espaços. Então, eu acho que uma das formas que a gente tem que pensar como... Eu penso como... Eu tenho cabeça de gestora, né? Gestora criativa. Eu sou uma gestora de cultura há 20 anos, então a minha cabeça é sempre pensando como a política pública pode ajudar, mas como eu, criativamente, posso trazer formas de fazer aquilo mexer. Em termos de distribuição, eu acho que tem que invadir os espaços mesmo, tá? Tem que ir para a escola, tem que fazer parceria público-privada, cooperações, chegar nos espaços. E a associação pode ajudar para caramba. Como é que a associação pode fazer parceria com secretarias, que é o que eu busco fazer como instituto. Como vou lá na Secretaria de Educação, fazer cooperação técnica, faço parceria com a Multi. Quanto mais cooperações possíveis, que não tem transferência de dinheiro, que é mais simples, gera a possibilidade de você chegar nos lugares. Porque a per capita é fundamental para o investimento. Então, se eu consigo fazer que 1.000 pessoas tenham jogado, é muito diferente do que eu consegui fazer com 50 pessoas que tenham jogado. A brasilidade ela não é tão complexa assim. Porque quando a gente faz a Game Jam, a brasilidade ela explode. As Game Jams que acontecem no Brasil, as Game Jams que a gente produziu, elas foram pautadas de muita brasilidade. A questão é que não chega na ponta porque não chega massificado. Mas não chega massificado porque a gente tem as majors. E aí, como é que a gente briga com as majors? Chegando na guerrilha. Seja através da militância, seja através das cooperações, das associações, dos eventos. Até que a gente vai furando e aí a gente consegue. Quando ganha o Oscar, o Globo de Ouro, todo mundo vai ver Agente Secreto. Mas ele estava na sala de cinema? Não, ele não estava. Para assistir no cinema foi um custo. Eu tive que é capaz de assistir na Netflix primeiro. Então, assim, esse é um problema. Aí você devolve, aí você está discutindo a cultura como lugar da corrupção, e aí por isso que tem que discutir economicamente. E aí um outro ponto, que é um contraponto para fechar minhas considerações, sobre por que hoje o Instituto ele entende a cultura como central no desenvolvimento econômico, humano e social, é porque eu tenho que falar de economia. Porque se eu não falar de economia, parece que eu estou falando de assistencialismo. E para eu conseguir um SEBAS, que é o fundamental para você operar política pública em outros espaços, você precisa de reconhecimento da educação ou da assistência social.
Isso é um game. E não dá para as instituições não fazerem o seu trabalho também. E os espaços institucionalizados também. Entende? Eu acho que é isso. Eu falo lá no Instituto que, gente, vamos parar de brincar de ingenuidade, porque não existe ingenuidade. Existe briga para a gente poder construir espaços nos lugares onde a gente precisa estar junto. Eu acho que, em termos de considerações, é dizer que a gente está sempre lutando por espaços. Eu concordo com o Márcio, a gente tem que parar de lutar entre nós e lutar com outros espaços, mas sem ingenuidade. A gente precisa entender a institucionalidade da militância, porque senão a gente acaba virando só glas. E por isso que a gente se encontra pouco. Porque o trabalho mesmo, para fazer acontecer, ele é árduo. Né? Então, assim, é muito difícil a gente fazer a militância sem lutar e, né, se encontrar. Mas por isso que eu agradeço. Eu vou encerrar agradecendo a oportunidade de estar aqui, Manu, Will, e que outros espaços como esse sejam possíveis, porque, de fato, assim, a gente consegue gerar conteúdo, fazer uma série de... a informação chegar em outras pessoas e estar abrindo aí mentes para que a gente continue caminhando, continue a nadar. É isso, gente. Obrigada. Maravilha, gente. Obrigado. Uma salva de palmas para vocês dois. A Márcio também dá um alôzinho final, deixar um alô para a galera. Então, queridos, agradecer mais uma vez, saudando a todo mundo aqui, Manoel, William, alegria enorme poder estar com vocês, agradecer aos trabalhadores que, obviamente, mantiveram esse espaço aberto, estão fazendo funcionar, aos intérpretes de Libras, né, também fundamentais no processo, dizer que, para a gente, é uma honra enorme, enquanto associação, poder compartilhar momentos e espaços que são fora da bolha, que são atípicos, porque é nestes momentos que a gente, de fato, está conseguindo construir pontes, fazer com que as coisas, de fato, possam acontecer para além daquilo que seria o nosso arroz com feijão, que seria o básico das nossas fases. A gente tem que encarar outros chefões, outros universos, e, para isso, vai precisar encontrar outros parceiros e de ter novos poderes. Né? Para a gente é fundamental que isso aconteça, e esse momento, esse espaço aqui é absolutamente fundamental. Queria convidar, lembrar a todo mundo que este é um ano muito importante. Para quem não lembra, 4 de outubro tem um negócio chamado eleição. Pelo amor de Deus, tenham juízo. Não estou fazendo aqui campanha para ninguém, estou só pedindo para ter juízo, por favor. É fundamental, entendam o que está acontecendo nesse país, e no mundo, inclusive. Dizer que a gente está sempre disposto a construir juntos um sonho. Eu tenho dito, Priscila, as pessoas... eu analiso muito a política, né? Enfim, estou sempre muito perto dela e tal, e as pessoas têm me dito assim, a política tem sido o campo do medo. E é verdade que ela foi, lá atrás ela já foi isso, ela viveu um tempo muito de sonhar e tudo, e ela voltou a ser esse lugar do medo. Ninguém mais vota, ninguém mais faz política porque está enxergando naquele que está fazendo a política o seu sonho. Está enxergando, na verdade, a forma de evitar o pesadelo que ela não quer viver. Eu acho que esse tempo acabou. E só nós vamos dar conta, nós que estamos aqui, vamos dar conta de acabar com este tempo. Porque não é possível que a gente siga vivendo o tempo do medo, o tempo do pesadelo, o tempo das imagens ruins. Nós precisamos viver o mundo dos sonhos, e não é o sonho com a cabeça viajando. É pé no chão, sola de sapato gasta, para a gente descobrir como é que a gente sonha, o que a gente sonha junto, qual é o momento em que a gente dá o braço, como é que a gente vai enfrentar quem está lá fora para garantir que os nossos sonhos se tornem realidade. Eu tenho dito que cansei de ver essa história do Brasil ser o país do futuro. Né? Toda hora a gente tem um futuro. Eu quero um futuro brilhante, é óbvio, a gente precisa viver um futuro brilhante. Mas é fundamental que essa juventude, que hoje também está aqui representada, e que está representada nos cursos da Criar Jogos, e que está representada na hora de consumir o jogo, a exposição, esta juventude precisa finalmente viver um presente cheio de oportunidades. Queria convidar todo mundo, eu estou nas redes, Filho Márcio nas redes todas, AC Jogos _RJ nas redes todas também. Estou à disposição para a gente seguir conversando. Beijo carinhoso. Maravilha, obrigado, gente. Uma salva de palmas. Obrigado. Agradecer a presença de cada um de vocês aqui, despenderam desse tempinho para a gente trocar, partilhar. Muito rica essa troca. E depois entra aí para os nossos registros, e quem quiser acompanhar online vai estar disponibilizado. Vamos fazer uma foto todo mundo. Em seguida, a gente vai falando de brasilidade, a gente vai entrar na mesa falando sobre produções locais, outros parceiros que estão produzindo também. Obrigado, gente.